mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Repita comigo: homem de pequena fé. Segunda vez: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, essa passagem retrata onde Jesus estava com seus discípulos no deserto e Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. E depois o povo começou a sufocar Jesus. E Jesus leva os seus discípulos para o barco e diz: vai, filhos, que eu vou orar. E Jesus sobe para orar. E Jesus no monte orando, vê o barco já distante dele. Jesus vê que o barco onde os discípulos estava sendo açoitado pelo mar, pelos ventos. E Jesus deixa para ir ao encontro dele dos discípulos na madrugada. A Bíblia diz que Jesus foi ter com ele na madrugada. Quando Jesus está perto do barco, Jesus grita: filhos! Os discípulos começam a temer, achar que é fantasma, que está andando sobre o mar. Jesus diz: ei, não temas, sou eu. E Pedrão chega assim e diz: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: então vem, filho. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro, quando vê e olha para os ventos, olha para as ondas, Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, Pedro grita: socorre-me! E Jesus vai, estende a mão, pega Pedro pela mão, coloca de pé no barco e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, com esta palavra eu quero dizer para a igreja: quando Pedro desceu do barco, que foi até ter com Jesus, estava ventando, o mar estava revolto, estava acontecendo tudo. E a Bíblia diz que ele olhou para as ondas, mas Jesus disse para Pedro: ai Pedro, não foi a onda que te fez afundar, não foi o vento que te fez afundar, foi a falta de coragem, foi a falta de acreditar em mim. A falta de acreditar em Deus, por trazer uma dúvida no nosso coração diante das adversidades que a vida nos oferece, faz a gente afundar. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: não duvide do Deus que você serve. Não duvide do Deus que você serve. Irmão, muitas das vezes nós estamos passando por situação tão difícil, são situações tão difíceis que acontecem na nossa vida, mas a gente duvida. E quando a gente duvida, a gente afunda. Mas quando a gente continua crendo no poder de Deus, no Deus que te chamou, o guarda de Israel que não dorme nem tosca pela sua vida, ele vai a seu favor e resolve esta causa. Quando eu lembro do livro de João, capítulo 11, quando depois de Lázaro ter morrido há 4 dias, pastor, 1 minuto, 4 dias Lázaro, Lázaro, esse pessoal fica falando do tempo. Quando Lázaro estava 4 dias morto, que Jesus chegou na cidade, Marta foi até os pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido.